A pesquisa GEM mostra que em 2013 o Brasil atingiu o maior índice de empreendedores por oportunidades dos últimos 12 anos. Nesse tipo de negócio, a empresa é aberta quando é identificada uma demanda no mercado. Na região sudeste, a taxa de empreendedores iniciais com idades entre 18 e 64 anos em 2013 foi maior que a de empreendedores estabelecidos. O percentual de pessoas que iniciaram um negócio foi de 20,2%, contra os 17,3% dos empreendedores que já possuíam um comércio. A taxa de empreendedorismo aumentou de forma expressiva no Brasil, e principalmente na região sudeste. Alguns abrem negócios por oportunidade, outros por necessidade. E ainda tem os que largam o emprego para começar um negócio. Esta última opção é o tema do programa Ponto de Encontro de hoje, que está começando agora. Os nossos convidados estão aqui no estúdio: Roberto Brito de Carvalho, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, e Marcos Francisco Rodrigues Souza, professor da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC Campinas. E inicialmente eu agradeço a participação de vocês para a gente poder debater esse tema daqui. Existe um momento certo para que eu possa passar de empregado a empreendedor? Bom, é natural que exista desde que a gente esteja considerando o preparo desse indivíduo. As pessoas devem planejar isso, ou seja, devem ter se capitalizado para que esse momento possa acontecer. E não numa situação efêmera, passageira, ou seja, em função circunstancial, em função do desemprego, acabar optando por uma abertura de um novo negócio. Isso deve fazer parte de um projeto de vida e não de uma situação circunstancial. Tá certo. E que tipo de planejamento financeiro é esse, professor Marcos? Esse planejamento financeiro ele deve levar em consideração a situação salarial da pessoa que está no emprego, né? Ele, ao partir para uma outra atividade, deixar o seu emprego e partir para um negócio, empreender algo, ele deve atentar para essa questão de ter uma reserva e tomar esse novo negócio ou esse empreendimento, essa empresa como um ganho adicional, né, nesse período em que ele estiver iniciando, né? Então é uma reserva e vai providenciando recursos para que, com um certo tempo, com mais maturidade e mais experiência, com o tempo ele deixar a empresa e tomar frente efetiva do negócio, né? Então, pelo que vocês estão colocando, ter uma reserva financeira é fundamental. Não dá para eu querer abrir um negócio sem ter uma certa quantidade de dinheiro. Na verdade, isso serviria a todas as pessoas, né? As pessoas devem, de alguma maneira, tentar planejar a sua vida. Para aqueles que são empreendedores e querem ter o seu próprio negócio, isso deve fazer parte sempre do seu projeto. Num primeiro momento, se capitalizando em função de ser empregado ainda, mas já com um cronograma de tempo para que os investimentos possam ser feitos no novo negócio e, obviamente, ele possa deixar essa atividade laboral para que possa cuidar dele. Agora, espera-se que, pelo menos, esse volume de recursos seja o suficiente para que ele não dependa pela empresa, no mínimo de 6 meses, um prazo ideal de 1 ano, para que a empresa possa amadurecer e ter condições de remunerá-lo da maneira que ele pretende. É claro que isso tem que ser analisado a partir do plano de negócios de cada empreendimento, mas nenhum negócio traz retorno de maneira absolutamente imediata. Tá. O empreendedor, ele tem um perfil próprio, né? Que tipo de perfil é esse? Porque normalmente quando a gente fala de sair do emprego e abrir um negócio, as pessoas têm medo, Esse é um empreendedor? Essa pessoa que tem esse receio, esse medo? Não é, ou seja, o empreendedor que parte para frente, o empreendedor é aquele que quer liberdade, aquele que tem ousadia, aquele que gosta de desafios, né? E que procura por autonomia. Então, o medo não faz parte do dicionário do empreendedor. O empreendedor, ele é avante, ele quer ousar, e para isso são essas características desse empreendedor. Não há dúvida, ele é um visionário, né? Consegue antever o que vai acontecer, ou seja, ele consegue ver o seu negócio aberto mesmo antes de iniciá-lo. Agora, é fundamental aliar uma outra característica importante, que é a capacidade de administração. Então, o empreendedor, quando a gente olha a figura do empreendedor, ele tem 2 características fundamentais. É um sujeito com alta criatividade e com uma grande habilidade de gerenciamento. Conhece, de alguma forma, se prepara para enfrentar os desafios de lidar com uma equipe, de lidar com
a incerteza, de lidar com o risco. Ele não é somente um sonhador. O sonhador é um insight. A partir disso, há muito trabalho a ser feito e ele tem que estar disposto, né, para se dedicar mais a essa questão do que propriamente em outras condições convencionais de trabalho. Agora, o tipo de negócio, o que é mais comum ou o que é mais certo? A pessoa partir para um negócio do qual já faça parte dessa atividade dela como empregada, da qual ela já domine, ou abrir algo absolutamente diferente daquilo que ela pratica no emprego dela? E quais os perigos disso? Existem duas questões fundamentais quando a gente fala sobre o processo de empreender, que está diretamente atrelado à inovação. Existem o que nós chamamos de inovações incrementais e inovações drásticas. Nós estamos falando da figura do empreendedor que pode optar em abrir um novo negócio que já esteja no mercado, que já exista e que de alguma forma ele possa conhecer bem, seja em função da sua experiência profissional, o que o ajudaria muito, seja em função de adquirir essa experiência através de outros, como é, por exemplo, a possibilidade de abertura de novos negócios através de franquia, ou seja em função de contar com consultorias especializadas, estudar a área que ele vai emergir. É fundamental que ele conheça o negócio em qualquer parte, pode ser de maneira empírica, fruto da sua ação profissional, ou pode ser através de estudos. E existe um outro empreendedor, que é aquele que se arrisca ainda mais, que vai criar um novo negócio, um novo produto, ou seja, nós estamos trabalhando com algo que vai criar uma ruptura com o que já existe. Né? Sob o aspecto econômico, nós chamaríamos isso de destruição criadora. Obviamente, as rentabilidades advindas desse processo são maiores, mas o risco do negócio também é maior, porque o desconhecimento da comunidade, do público-alvo, sobre o produto e do negócio propriamente, acaba ampliando os riscos. Ao abrir um negócio, eu tenho que ter domínio daquilo que eu vou abrir. Por exemplo, eu vou abrir uma pastelaria. Eu tenho que ter o domínio da massa, de saber fazer a massa, de saber fazer o recheio, ou não necessariamente? É que são vários tipos também, né? Mas eu estou pegando aquele pequeno empreendedor, então, isso, nesse caso. Partindo dessa tese de que eu deixo o meu trabalho, né? Vou partir para um empreendimento, montar um negócio, se eu não conheço efetivamente o novo campo de ação, eu tenho como fazê-lo através, por exemplo, do Sebrae, né? O Sebrae tem cursos de empreendedorismo, cursos de gestão, cursos de habilitação gerencial, curso de como elaborar um plano de negócios, tem o Empretec, que é um importante curso para empreendedores iniciais e tudo mais. Então isso já dá uma abertura para que não seja muita surpresa essa nova frente de trabalho do empreendedor. Eu entendo que quem vem com uma experiência precedente de ter trabalhado numa pastelaria e conheça bem, né, fazer pastel, a massa, ele sai com uma vantagem na abertura do negócio. Mas para abrir uma pastelaria, não basta apenas conhecer a massa. É necessário que você conheça também os fornecedores, conheça também como lidar com a equipe, conheça o seu público, conheça questões jurídicas e contábeis que vão tomar bastante parte do seu tempo. Então, mesmo que o sujeito não conheça nada de pastel, mas conheça muito de gestão, ele também pode abrir uma pastelaria. Né? A forma de minimizar o risco para abrir algo que você não conhece é através do pagamento da tecnologia conhecida, como é o caso, por exemplo, da utilização de franquias, porque em alguns casos, alguns empreendedores diminuem o risco com essa opção. Mas é possível tanto alguém que conhece muito fazer pastel abrir uma pastelaria, como alguém que não faz pastel e também. Tanto um quanto o outro terão que se aprimorar em relação a isso. O problema é que, sabendo as suas fragilidades, você tem que se cercar para minimizar o risco. Se eu não sei fazer pastel, eu tenho que estar aliado ou ter um funcionário da minha confiança, que eu possa contar com ele ao longo do processo de maturação da empresa, para que a empresa possa ter sucesso. Vou aproveitar a sua deixa, se quiser já responder, professor. Me parece que a franquia é muito mais segura. Pelo que se colocou, estou enganada. Historicamente, tem se provado que empresas pequenas, dentro daquela estatística de que quase 2 milhões de empresas abrem por ano, né, e 30% fecham no primeiro ano e 60% até o quinto ano, o universo desse tipo de empresas com o sistema de franquia, a redução é muito menor. Ou seja, por conta dessa tecnologia já existente, de toda uma estrutura
de organizacional, contábil, financeira, e o empreendedor ele paga para isso, né? Ele paga para isso um valor, mas se garante de uma estrutura muito mais de controle para não se aventurar como uma outra empresa e que não tem já algo padronizado, estruturado. Então, daí o sucesso de muitas empresas no sistema de franquia fecharem menos do que outras empresas. Se por um lado, né, a franquia diminui esse risco, e isso é efetivo, né, porque ela traz uma bagagem, um conhecimento sobre aquele negócio que de uma certa forma vai suportar aquele empreendedor mais conservador, por outro lado o coloca numa camisa de força, e a capacidade que ele tem de inovar na franquia muitas vezes é cerceada considerando os contratos que ele possui. Além do que, é importante destacar que ele vai ter que efetuar o pagamento de royalties, ou seja, um aluguel por aquele conhecimento enquanto a empresa estiver aberta. Isso, de uma certa forma, incomoda boa parte daqueles empreendedores, sobretudo depois que você tem o domínio do negócio. Então, é uma opção interessante, mas não é a única. E aí a gente tem que pensar na figura do empreendedor, naqueles que têm um perfil um pouco mais conservador, que querem mitigar os riscos, ou aqueles que são mais despojados, mais arrojados e têm uma maior disposição para o enfrentamento do novo. Tá. As pessoas... Pode... Perfeito. Tá. As pessoas normalmente acham que saindo do emprego a gente até comentava antes, vão ter uma vida mais livre, tempo livre e tal, e não é bem assim que acontece, né? Queria que vocês me passassem essa situação. A coisa começa pelo alinhamento com a própria família, né? Ou seja, em termos de eu deixo o meu serviço, vou montar um negócio, inicialmente vou graduando, né, de forma gradual até partir efetivamente, monto uma reserva, né, 12 meses, tudo mais, começo com um mínimo de capital de giro, que não pode ser menos que 6 meses de um valor aí, estimado. De receita ou do próprio salário, a tentar até para a adequação do nível, do padrão dali para frente, porque eu saio do meu serviço, eu tenho um salário, vou para o meu negócio, tenho que conversar com a família, porque vai ter um tempo adicional. Nenhum empreendedor trabalha menos nesse intervalo de 12 a 16 horas, menos que isso. Não trabalha. Trabalha direto e aí tem que acertar com a família. E nesse sentido, a questão da renda é importante, esse alinhamento, por conta do padrão de vida, né? Ou que se estabeleça algo próximo, vai ter mês que dá para sacar um pouco mais do negócio, ou retirar periodicamente. Então, assim, em termos de remuneração e retirada de lucros do negócio com o tempo, né? Então, não confundir a empresa com a pessoa física, ou seja, o negócio é o negócio, a pessoa física é a pessoa física, não misturar esses patrimônios e não ter esse pensamento de sangrar o negócio, mas investir em capitalizar o negócio, pé no chão, porque um pequeno negócio é como uma criança, é um organismo vivo. Você tem que estar atento, muito atento. Se você não estiver atento, a criança tem um problema, tem que correr para o hospital e tudo mais. O empreendedor é esse, tem que tomar cuidado com habilidades gerenciais, atentar para esses desafios. É por aí. Tá. Eu tenho uma série de questões que quero colocar ainda em função da própria resposta do professor, mas eu vou pedir licença agora para a gente dar uma paradinha no programa, tá? Para acompanhar uma reportagem que mostra a história de uma profissional que saiu dessa condição de empregada a empreendedora. A reportagem é do Alessandro Azevedo. Vamos conferir? Durante alguns anos, Luciana se viu dividida entre dois amores, o jornalismo e a gastronomia, mais precisamente confeitaria. Foi um período, acho que uns 3 anos, que eu conciliei jornalismo com gastronomia. Me especializei em confeitaria, então foi conciliar mesmo. Trabalha durante o dia como jornalista e à noite como confeiteira. Após esse período de divisão de tarefas, ela tomou uma decisão importante. Largou a carreira de jornalista e decidiu investir no próprio negócio, um ateliê de doces. Primeiro de tudo é coragem, segundo é paixão por aquilo que você está fazendo. Eu gostava muito de jornalismo, mas acho que meu momento foi pontual. Acabou. Não que acabou, morreu, não. Assim, hoje em dia, se eu quero, eu tenho meu site, que eu posso ir lá, escrever, tenho um blog, mas eu não tenho tempo mais. Mas eu já deixei uma coluna no blog para, quando eu quiser,
ir lá e poder escrever. Mas eu acho que acima de tudo é a coragem e a paixão pelo que a gente está fazendo, que aí eu acho que você faz com sucesso, entendeu? Não digo que é 100% sucesso, porque ter negócio próprio, eu acho que assim, é você acreditar no dia a dia. 1 ano e 3 meses após a abertura do ateliê, a Luciana viu a clientela dobrar e precisou contratar mais funcionários. Quando você abre para o mundo, né? Antes eu ficava na minha casa, muro do meu condomínio e tipo, a internet era um grande aliado, mas depois quando você abre e tem a porta aberta, aí sim eu acho que você começa a ter uma visibilidade muito maior. Então o cliente que entra, come um docinho, ele volta amanhã para encomendar, entendeu? Então isso faz girar e é muito, muito bacana, porque todo mundo volta, entendeu? Então assim, melhorou bastante. Ter esse espaço, ter o café, ter o showroom, eu acho que assim, melhorou, sei lá, 100%. Quando eu fecho a porta do meu ateliê, eu falo, amanhã vai ser muito melhor. Olha só, uma das situações da Luciana foi exatamente manter o emprego e tocar o negócio à noite. O que vocês acham desse tipo de situação? O que é o ideal? No caso dela foi esse. Acho que é uma iniciativa muito importante, louvável, porque as pessoas não podem se lançar a algo absolutamente desconhecido se expondo ao risco, porque possuem compromissos, possuem famílias, têm uma vida profissional. Esse processo de transição é um amadurecimento do negócio dela. É claro que ela poderia ter feito isso talvez num tempo mais curto, eventualmente havendo o quê? Um plano de negócios mais sólidos e que deveria de alguma forma antecipar a decisão dela. Mas, muito provavelmente, no momento em que ela estava tocando os dois negócios, a sua vida como jornalista e a sua vida depois como produtora artesanal de doces, provavelmente ela não estava fazendo as duas coisas da melhor maneira como ela gostaria de fazer. Se ela estava trabalhando até tarde com doces, chegava no outro dia cansada no trabalho, provavelmente o rendimento dela não era o ideal. E também não conseguia fazer com que o seu negócio fosse além do que ela tem potencial para fazer. E aí, no momento em que ela achou que ela tinha condições de fazer a abertura da empresa, todo o esforço dela canalizado para o ateliê de doces. É importantíssimo o exemplo dela pelo seguinte: uma jornalista que faz doce. Quer dizer que o conhecimento acumulado dela como jornalista se perdeu? Ela deveria ter feito outra faculdade? Claro que não. Ela tem um diferencial competitivo na comunicação, né? E a gente percebe isso, inclusive, na própria disposição que foi apresentada do seu produto no seu blog, na sua internet, na maneira como ela lida com a própria imprensa. Então, as pessoas têm que quebrar alguns paradigmas. As pessoas se formam para a vida e não para vestir uma camisa de força profissional. Muito provavelmente, né, deve estar mais feliz nesse momento do que antes trabalhando os dois. Mesmo que ela trabalhe a mesma carga de trabalho, a produtividade dela é maior agora, considerando, sobretudo, todo o esforço empenhado no novo negócio. Isso representa produto de melhor qualidade, uma empresa geradora de empregos e uma pessoa ou mais felizes. Dentro desse contexto, na medida em que ela dá atenção efetiva ao seu negócio, dali para frente, ela atentar aos clientes, ao comprar adequado, ou seja, ao fornecedor, às obrigações fiscais, às obrigações trabalhistas, obrigações financeiras e, sobretudo, ao seu controle financeiro. Muitas vezes, pequenas empresas, elas fecham por falta de controle financeiro, por falta de não ter uma contabilidade mensal analisada, por falta de ter um fluxo de caixa adequado, um fluxo de caixa analisado, a hora certa de comprar, se está mais estocado, se está vendendo, a hora certa de parar de comprar, a hora certa de financiar o cliente com prazo menor, de colocar um fornecedor com prazo maior. E é isso, análise do fluxo de caixa com os dados contábeis, fiscais, gerenciais, de tal forma que, se ela tiver esse controle, e aí, com a ajuda de profissionais, escritório de contabilidade, consultores, é imprescindível, importante por conta, ela sai da área de jornalismo, abre uma confeitaria, abre essa empresa, e ela não tem essa habilidade, tem profissionais que têm
já capacitadas nesse sentido, ela passa a ter essa informação, trabalhar e ficar atenta com essas informações por conta do adequado equilíbrio de andamento do seu negócio, por conta, se ela sai do jornalismo e vai efetivamente para a empresa, naquele momento, ela se dedicando integralmente, como o professor colocou muito bem, está à frente dos negócios dentro de uma empresa com desafios e coragem, como ela bem destacou, bastante coragem, que é a característica nata do empreendedor. Do empreendedor, né? A própria empreendedora. E outra colocação que ela fez, que eu achei muito interessante, ela própria concluiu, apesar de ter ficado 3 anos nas duas situações, antes eu ficava nos muros do meu condomínio, agora eu me abri para o mundo. Na verdade, né, o empreendedor, à medida que ele começa a crer cada vez mais no seu negócio, as pessoas também acabam acreditando cada vez mais no seu próprio negócio. Deixa de ser algo complementar para ser algo principal. Se deixa de ser uma boleira para ser dona de um ateliê de doces. E aí o compromisso deixa de ser especificamente com parentes, com amigos, para se relacionar com o mundo corporativo, com os eventos, com cerimoniais, e isso abre novas frentes de trabalho que uma pessoa ocupada não poderia assumir essa responsabilidade, e mesmo porque haveria desconfiança daquele contratante. A partir do momento que ela tem as portas abertas, consolidada, deixa de ser algo potencial e passa a ser algo concreto. Aí, aquilo que era inspiração num determinado momento, passa a ser transpiração em outro. Tá. Agora, não significa, por exemplo, se eu não ficar nessa situação dela, as pessoas de forma geral, com o pé nas duas situações, romper com uma delas e abrir um negócio, isso não significa que eu vá fracassar, aquela pessoa vá fracassar no novo negócio. Não significa que ela vai fracassar, nem que ela vai ter sucesso. Não é nenhum, né? A incerteza é algo presente no dia a dia de qualquer empreendedor, senão todos seríamos empreendedores. É verdade. O que é importante a gente destacar é o seguinte, as pessoas talvez não precisam deixar os seus empregos para ter o seu próprio negócio. Seria muito importante a gente avaliar que existem empreendedores que têm essa capacidade de integrar as duas qualidades, a inovação e a habilidade de gerenciamento. Mas às vezes alguns só têm a inovação e outros só têm a habilidade de gerenciamento e outros só têm os recursos. E aí a busca de parcerias sólidas, ou seja, se associar com quem tem condições de aportar aquilo, que também é um tipo de empreendedorismo, faz com que os negócios venham surgir. Eu posso ser um funcionário público e buscar um novo negócio a partir de uma parceria com alguém com uma boa ideia e um projeto consolidado, um plano de negócio consolidado. Mesmo que eu não vá atuar diretamente ou de maneira constante, abandonar o meu emprego, eu vou ter lá os investimentos colocados e, à medida do possível, colaborando para que a empresa possa ser bem-sucedida. Então, a busca de parcerias é fundamental para qualquer empreendedor, seja ele dominando todas as etapas do processo, e aí ele tem que buscar recursos junto a agentes financeiros, junto aos chamados anjos de risco, ou, eventualmente, aquelas parcerias que se dão em função do domínio do trabalho, o domínio do dinheiro, o domínio do local e por aí e assim por diante. O empreendedor ele tem que pensar nisso. Tem que ter o insight, encontrar a forma como vai fazer e, sobretudo, quem é que vai aplicar esses recursos. Porque muitas boas ideias e iniciativas, elas estão limitadas exclusivamente ao bolso daquele que a idealizou. E as pessoas têm de ter coragem de expor essa ideia para que outros possam ter a confiança necessária e aportar o volume de capital necessário. Muitas vezes ela abre o negócio, né? O empreendedor abre o negócio, passa a ter o controle dos dados, né? Tem um gerenciamento, de tal forma que aquilo possibilita a identificação de um momento, por exemplo, de parar. Se as receitas não estão indo, as vendas não estão indo bem, tem um problema de mercado, alguma conjuntura, o produto não está sendo bem aceito. Se tem um controle adequado, ela sabe o momento de parar. Sabendo o momento de parar, ela pode voltar. Ela para, fecha e abre um outro negócio que seja naquele momento da moda, um momento que seja oportuno, porque o empreendedor tem muito disso, de oportunidade, dessa coragem, dessa liberdade, dessa autonomia. Então, o sangue do empreendedor está nele. Então, ainda que ele feche, ele continue. A gente lembra do senhor dono da Giz Aronson, ele faliu, pagou todos os funcionários e depois voltou com pequenas lojas. Então, continua como empreendedor. Então, é isso, essa atenção, saber o momento certo, com os dados corretos de controle. No caso da Giz Aronson, ele falava para o mercado, eu fui um exímio comprador,
mas não soube controlar adequadamente depois meus resultados, análises contábeis, gerenciais, uma planilha com as suas despesas, com seus custos, adequadamente os seus resultados, os lucros, aquele momento de adequada a operação e análise desses dados para saber, vamos avançar, vamos recuar, esse é o momento e por aí vai. A maioria dos... Ele nunca recua, né, o empreendedor? Só esse comentário que eu quero fazer. Vai avançando, né? Vai avançando. Mas é verdade, a maioria dos grandes empreendedores, conhecidos nacionalmente em função de grandes fortunas acumuladas, tem nos seus históricos projetos que não deram certo. Insucessos fazem parte da vida do empreendedor. A gente tenta minimizar esses insucessos com um bom plano de negócio, tendo clareza das expectativas que eu tenho em relação ao negócio. E a colocação do professor Marcos é muito importante. Ao criar uma expectativa sobre resultados, vendas e custos, se isso não se confirma, deve-se corrigir o que está sendo feito errado. Se mesmo assim os resultados continuam sendo negativos, é melhor efetivamente fechar o negócio do que esperar falir, para que você possa ter uma incitação a um novo empreendimento, a uma nova ação empreendedora. Por quê? É melhor, sem sombra de dúvida, o fim do sofrimento do que o sofrimento sem fim. Que última, assim, recado ou dica vocês dariam às pessoas, de forma rápida, que estão pensando em sair do emprego e abrir um negócio? Que a gente não tenha falado. Uma dica é sempre se atualizar, buscar informações, que esse tipo do empreendedor está sempre atualizado, buscar parcerias, como bem colocou o professor Roberto, buscar o Sebrae, não deixar de atentar ao site do empreendedor, que é o portal do empreendedor, e ficar atento, ou seja, é um negócio novo, exige toda uma dedicação, alinhado com a família, com as expectativas de modo geral, e é isso, levantar a cabeça e bola para frente. Eu diria aos empreendedores que uma boa ideia só não basta. Ela é necessário muito conhecimento e que às vezes a pessoa não acumula isso sozinho. Portanto, as parcerias colocadas pelo professor Marcos é fundamental. Então, além disso, né, é necessário que não só estude o negócio propriamente dito, mas questões que são adjacentes ao negócio. É muito importante para o empreendedor viver o tempo todo em espaços novos, buscando criatividade para que aquilo que está sendo feito possa ser feito melhor, ser feito de forma diferente, porque se deu certo, alguém vai copiar. E se você não estiver preparado para empreender novamente, né, é o primeiro passo para o fim do negócio. Então, isso é algo bastante importante. Por último, não menos, que as pessoas não se prendam a estereótipos. A figura do empresário que chega a hora que quer no trabalho, vai embora logo depois e tem muito tempo para jogar golfe e brincar com as famílias, não é a realidade da maior parte dos empreendedores. 10% é inspiração, 90% é transpiração, mas muito é feito com a ajuda alheia. Dificilmente um empreendedor concretiza o sonho dele dependendo só dele. Ele vai depender de outras pessoas. E aí é fundamental uma característica em todo empreendedor de sucesso. A humildade para se relacionar, não só com aqueles que estão trabalhando com vocês, mas reconhecer o momento que você está errando e que precisa rever, né? Porque rever alguns postulados de orientação não é um sintoma de fragilidade, mas sim um sintoma de sabedoria, né? A gente está apresentando ali a necessidade de uma possibilidade de progressão maior do que a atingida. Eu colocaria isso. Perfeito. Tá bom. Professor Roberto, professor Marcos, eu agradeço a participação de vocês aqui e para essa discussão desse tema. Nós que agradecemos a oportunidade. Agradecemos a oportunidade. Obrigada. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!